Corinthians! Tudo bem com vocês, corintianeiro? Aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E meu irmão, o vídeo está bombando. Vamos falar sobre Riquelme. Temos novas informações sobre a possível contratação do lateral Riquelme. Vamos falar também sobre zagueiro que o Corinthians pode anunciar nas próximas horas e volante que o Corinthians busca aí no mercado da bola. Tem contusões confirmadas no Corinthians. Infelizmente, vou trazer todos os detalhes para você também, irmão. O vídeo está realmente bombando. Você tem que ficar até o final para saber tudo que acontece com o Coringão, o seu clube do coração. Antes de mais nada, gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like. Para você que não é inscrito no nosso canal, espero um dia ganhar a sua confiança para assim se inscrever. Trazemos de 2 a 3 vídeos diários aqui no canal do Corintianeiro, cheio de informações do Corinthians para você. Então, vamos ao que interessa, vamos ao timão. Já deixou o seu like? Então, bora lá, fiel. Corinthians, vou fazer um breve resumo sobre o jogo de ontem, porque ontem eu trouxe aí uma análise mais minuciosa do que aconteceu entre Corinthians e Palmeiras. Empate heróico do Corinthians, golaço do Rodrigo Garro, gol que serve para dar confiança para o jogador, para ele se adaptar ao futebol brasileiro cada vez mais rápido, porque ele não está adaptado ainda, tá, fiel? Está fazendo boas partidas, mas ainda não está adaptado ao futebol brasileiro. Com a chegada do Igor Coronado, do Pedro Henrique também, isso só vai potencializar ainda mais o meio-campista do Corinthians, tá? Porque você vai trazendo mais qualidades ao elenco, principalmente o Igor Coronado. Eu tenho certeza que vai potencializar muito o Garro e o Garro também, o Igor Coronado, tá, fiel? É um Corinthians em construção, um Corinthians aí em evolução. Apesar de estar em construção, Corinthians não pode repetir erros eminentes. O que seria esses erros hoje? Fausto Vera é um erro ser aí o titular imediato quando o Maicon estiver fora. Ontem deu para cravar que o Fausto Vera não dá para jogar mais com a camisa do Corinthians. Ele não se adaptou, ele não joga a mesma bola que ele jogava lá no Argentinos Júnior, tá, fiel? Então o Fausto Vera hoje não tem condições nenhuma de ser jogador do Corinthians, porque o Corinthians entrou com 1 a menos, cara. O Corinthians terminou o jogo com 9? Não, terminou com 8, porque o Fausto Vera, ele não fez nada, ele errou tudo que tinha direito. Tudo, jogadorzinho mesmo, me desculpa, mas não pode jogar no Corinthians. A mesma coisa vale para o Caetano, mas o Caetano tem uma ressalva, ele estava adaptado na lateral, ele não é lateral, o Caetano é zagueiro, estava jogando adaptado, então o jogador não vai fazer uma tabela de linha de fundo, não vai dar um cruzamento para a área, vira um time defensivamente. Por isso que o Palmeiras pressionou o Corinthians, tá? Detalhe importante também, apesar do Ranieri ter tirado aquele gol no final da partida, não vi que o Ranieri fez uma grande partida, também muito perdido em campo, mas detalhe importante, o Ranieri fica sobrecarregado, porque o Fausto Vera não marca ninguém. Aí você sobrecarrega os laterais, você sobrecarrega a zaga. Então, Corinthians aí deficitário nessa linha de meio campo, tanto é que o Palmeiras parecia que estava com 2, 3 jogadores a mais toda hora no meio campo do Corinthians. Erro que deve ser urgentemente consertado, tá, fiel? Informação importante, depois que entrou aí, que o Fausto Vera saiu, entrou o Biro e entrou o Hugo na lateral, o Corinthians melhorou, o Corinthians passou a dominar o jogo, aí que aconteceu o empate, tá, fiel? O gol do Yuri Alberto, consequentemente aí o golaço do Garro de falta. Fiel, mas eu quero que vocês comentem aí, porque a sua opinião é de grande importância aqui pro canal Corintianeiro e eu respeito todas as opiniões. De repente a sua opinião é diferente da minha, a gente vai debater sobre isso nos comentários, porque vocês sabem que eu adoro comentar com vocês aí, respondo todos os comentários pessoalmente, viu, meu irmão? Eu mesmo respondo, não fico colocando emotions aí ou deixando terceiros responder não, tá? Então, vamos ao que interessa, vamos falar aí um pouquinho sobre o mercado da bola e depois vamos falar também sobre contusões aí no Corinthians. Timão, Fiel, uma atualização rapidinha, deixa eu olhar o roteiro aqui que tem bastante informação do Corinthians, por isso é importante você ficar até o final do jogo. Informação importante, o Paulinho, Fiel, Paulinho aí está com sua volta aos gramados bem próxima de acontecer e tem uma informação que ele pode ficar por mais tempo do que o determinado, porque o Augusto Melo renovou o contrato do Paulinho simplesmente porque o jogador estava contundido e segundo aí as regras das leis brasileiras, da CLT,
o Corinthians, qualquer empresa não pode dispensar um funcionário que esteja lesionado, que esteja machucado. Não é diferente com o Paulinho. Então o Corinthians renovou para o jogador se recuperar, pretendendo aí dispensar o atleta. Acontece que o Paulinho aceitou reduzir salários no Corinthians e pode ficar aí até o final desse ano, tá, fiel? Já tinha entrado em comum um acordo que assim que ele recuperasse, o Paulinho sairia do Corinthians. Mas ele aceitou reduzir salários e deve ficar aí no elenco do Corinthians. E o que você acha, fiel? Você acha que o Paulinho ainda tem futebol para jogar no Corinthians? Comentem que eu quero saber a sua opinião. Corinthians também contratou aí nesses, acho que 2 dias atrás, o preparador físico Heverson, que estava no Grêmio desde 2021. Ah, corintianeiro, será que é uma informação tão relevante assim para você trazer? Obviamente, fiel, o preparador físico, para mim, ele é meio time. Porque o preparo físico do Corinthians nos últimos jogos está decepcionante. É um time que joga o primeiro tempo e cansa o segundo. Jogadores não conseguem. Vocês viram a diferença do Palmeiras? É a intensidade do começo ao fim. O preparo físico dos jogadores do Palmeiras são exemplo. Os caras não cansam. Já o Corinthians morre no segundo tempo. Então é um cara que fazia um bom trabalho no Grêmio desde 2021. Ele estava no Grêmio, a proposta do Corinthians foi maior e ele aceitou vir para o Corinthians. Inclusive o Grêmio já comunicou aí a saída do preparador físico Heverson, que hoje é o novo preparador físico do Timão. Fiel, informação importantíssima, Cássio contundiu, tá contusão confirmada no quadril. O goleiro que recebeu cartão vermelho já não ia participar da próxima partida mesmo. Ótima oportunidade para o Carlos Miguel mostrar seu valor. Já mostrou, mas quem sabe agora não pode fixar aí no gol do Corinthians. Fora que o Cássio contundiu. Então eu não sei se ele vai estar apto para a partida diante do Cianorte, que acontece na quinta-feira. E por falar em contusão, fiel, infelizmente também, o Yuri Alberto contundiu aí a 8ª costela, chamada de arco costal. E está fora do Corinthians aí. O próprio jogador publicou no seu Instagram, dizendo que fraturou aí a 8ª costela, que é o arco costal, mas Deus sabe de todas as coisas, tal. Ele mesmo postou essa postagem. Mas a nota oficial aí dos médicos do Corinthians ainda não saiu para a gente ver a gravidade, ver quanto tempo ele vai ficar fora. Recuperação, costela quebrada, costuma demorar um pouquinho, tá, fiel? Aí já é opinião. Eu dou no mínimo aí uma semana para o Yuri Alberto voltar ao Timão. Detalhe importante também, o Pedro Raul, que sofreu uma contusão posterior na coxa esquerda, não está recuperado, hein, fiel? E pode desfalcar o Corinthians também diante do Cianorte. Se desfalcar, o Corinthians deve fazer um trio de ataque aí com Romero, Wesley e Pedro Henrique. Correto, fiel? Vamos falar agora sobre o Kaká, zagueiro do Timão, que pode ser anunciado já nas próximas horas. O Corinthians adotou uma política, vocês estão perguntando para o janeiro, se contratou, por que não anunciou? Porque o Corinthians adotou uma política que só vai anunciar quando o jogador der seu visto lá no contrato, para evitar problemas como aconteceu com o Mateuzinho e o Lucas Veríssimo. Mas o Corinthians já está bem adiantado aí com o Tokushima Vortex do Japão, bem adiantado, o atleta já está tudo certo, falta só alguns detalhes burocráticos para anunciar de forma oficial o zagueiro Kaká aí no Timão. Tá, fiel? Vamos mais informações sobre o mercado da bola. O Riquelme, fiel, notícia importantíssima, tá? O Riquelme, lateral do Cuiabá, Corinthians e Riquelme está tudo certo. Só que o Cuiabá está dificultando e muito a situação para o Corinthians contratar o Riquelme. Acabei de receber informações quase agora, pouquinho antes de entrar no vídeo, tá? O Riquelme não ia ser nem pauta desse vídeo. Corintianeiro, entre jogador e Corinthians, tudo certo. Mas o Cuiabá está dificultando a saída do jogador. O Cuiabá estão pedindo valores astronômicos na contratação do jogador e o Corinthians considera que não é viável. O Corintianeiro encerrou as negociações? Muito pelo contrário. O Corinthians está insistindo e muito na contratação do lateral. É o lateral que o Corinthians quer e que o Antônio Oliveira quer. Só que o Cuiabá entende que a perspectiva de venda do jogador é muito alta, por isso o valor elevado, tá? Então o Cuiabá está pedindo uma liquidez financeira altíssima para o Corinthians tirar o jogador, fora que não quer baixar sua multa, que é de 2 milhões de euros, tá, fiel? Jogador de 20 anos, tem contrato com o Cuiabá até 2025. Corintianeiro, então, qual é o status da situação do Riquelme hoje no Corinthians? Muito viável, Corinthians quer muito, mas bastante difícil, porque o Cuiabá está dificultando.
Não sei se o Corinthians vai, não sei os números que o Cuiabá ofertou para o jogador, não sei se o Corinthians vai conseguir tirar o jogador do clube. Mas eu sei de uma coisa, em toda contratação, em toda negociação, a vontade do jogador é muito relevante, tá, fiel? Conta muito a vontade do jogador. Então ele quer atuar no Corinthians, obviamente, o Corinthians é bem maior que o Cuiabá, é a chance do jogador se destacar, é uma condição financeira melhor para o atleta. Eu acredito que o Corinthians ainda possa contratar o Riquelme, tá, fiel? Eu acredito que o Corinthians ainda pode contratar o Riquelme, porém o Cuiabá está dificultando e muito a situação do Corinthians, então notícia importantíssima aí para você saber tudo o que acontece com o Riquelme. O que tem de mais atualizado do Riquelme é isso, recebi informações poucos minutos atrás e já trouxe detalhadinho para você. Fiel, vamos falar sobre volante aí, tá vendo? Aqui no Corintianeiro, irmão, é informação atrás de informação, por isso é importante você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal para receber todo dia notícias assim, detalhadinha para você conforme você merece. Fiel, o Corinthians busca no mercado da bola um volante, já deixou claro, inclusive o Augusto Melo já contratou de 10 a 11 reforços, promessa cumprida, tá, fiel? E deve chegar aí mais o Kaká, um lateral, se não for o Riquelme, vai buscar outro, e um volante para encerrar o ciclo de contratações e deixar aí os recém-chegados a entrosar no time. Então o Corinthians está buscando um volante. Formação dada também, que foi falada junto com o Riquelme agora há pouco. Corintianeiro, o Corinthians busca um volante no mercado da bola. Tenho informações que é um volante brasileiro, mas não sei quem para te passar. Assim que souber, já te ligo e já te informo. Então o Corinthians busca um volante aí no mercado da bola. Corinthians que já tentou a contratação do Federico Redondo, não deu certo. Tentou a contratação do Hernani, que está no Parma. Inclusive o Corinthians fez proposta oficial do jogador. Entre Corinthians e Hernani tudo certo, só que o Parma não liberou o jogador. O time está em transição da segunda divisão para a primeira divisão. Então com isso o Corinthians está no mercado ainda para buscar um volante. Corintianeiro, este volante é o Oscar Romero? Não, fiel, o Oscar Romero não é volante. Ele é meia central. O Corinthians está buscando um jogador de pegada, um pitbull mesmo, jogador de marcação. E o Corinthians ainda está buscando esse jogador no mercado da bola, que não sabemos o nome, mas já está em busca do jogador. Não sei se já está em negociação ou não, vou saber à tarde, trago para vocês no vídeo da tarde. Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Gostaria de agradecer demais a sua presença. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. E vai, Corinthians!